Senhor, eu sei que Tu me sondas e me conhece. Bem, irmãos, nesta segunda semana da Quaresma, eu queria propor então uma breve meditação com o tema O Teatro do Mundo. Esse é um conceito ligado ao teatro, onde nessa metáfora entende a vida humana como um grande espetáculo, como um grande palco cênico, aonde os seres humanos desempenham diferentes papéis, entram e saem desse palco, e muitas vezes sem perceber a natureza e a identidade de si, aonde a vida é cheia de mudanças, de máscaras, como um teatro. E para entender um pouco esse conceito, teatro do mundo, tem um livro do século XVII chamado La Vida es Sueño, que é uma expressão do teatro barroco. O seu autor, Pedro Calderón, ele descreve uma peça de teatro onde tem um jovem chamado Segismundo, que ele era um príncipe, mas ele foi criado sem saber a sua identidade. Ele era filho do rei da Polônia, Basílio, e Basílio, ele foi consultar, quando ficou sabendo que ia ser pai, foi consultar um oráculo, como é que seria o seu futuro filho. E o oráculo disse uma profecia terrível sobre o futuro de Segismundo, dizendo que ele seria um cruel tirano que governaria com uma mão de ferro, iria trazer muito sofrimento e até destruir tudo aquilo que ele tinha conquistado para o reino. E por conta disso, Basílio prende o seu filho em uma torre desde o nascimento, sem dizer quem ele era. E ele então foi educado, foi protegido por Clotaldo. E ele então, certa vez, o rei queria ver se realmente essa profecia era verdadeira e decide colocar Segismundo no trono, para ver como é que ele reagiria. E realmente a profecia se acontece um pouco. Ele tem reações um pouco impetuosas, violentas. Ele depois também é um pouco instigado por Astolfo, que queria assumir o trono mesmo sem ter direito. E acaba que ele foi preso novamente nessa torre, porque realmente não tinha condições de continuar ali no governo. Mas nesse retorno dessa tragédia, ele começa a escutar das pessoas quem ele era, qual era a sua identidade, que realmente ele era filho de Basílio. E ali ele tem uma reviravolta. E ele tem uma segunda chance. E nessa segunda chance, depois de ter já refletido sobre quem ele era, sobre qual era o papel que ele deveria desempenhar, ele começa a agir com justiça. Ele começa a agir com respeito aos outros, com misericórdia. É tanto que Astolfo depois diz, Clotaldo, desculpa, ele diz, mas agora Segismundo vai se vingar de mim, né? Porque eu o prendi na torre, eu fiquei né, enganando sobre a sua identidade, mas Segismundo o vai tratar com misericórdia. E aqui está. Tem alguns momentos na nossa vida que nós precisamos virar a chave. E nós temos essa oportunidade. Realmente, nós não somos predestinados a uma vida fadada ao fracasso ou uma vida no vício. Não, nós podemos cair em si, nós podemos ter um autocontrole de nós podemos melhorar. Basta que uma luz se acenda. E é muito interessante isso, né? Nós tratamos essa semana da transfiguração, isso me faz recordar dos vitrais das catedrais, aonde que por dentro, na escuridão, a gente não vê a beleza. Se a luz do sol do lado de fora não ilumina aquele vitral, a gente não consegue ver a sua beleza. E aqui está o que é a vida de fé. Aqui está o que o Senhor quer fazer conosco nessa quaresma, acender uma luz, para que a gente possa ver a beleza desse vitral, de quem nós somos, de realmente daquilo que Ele pensa para nós, qual é o nosso destino. Então, Segismundo é essa grande figura de que nesse teatro da vida nós somos capazes de, através de uma humildade, de um conhecimento de si, de alcançar aquela vida virtuosa, aquele autocontrole, de ser quem realmente nós precisamos ser.
E nessa atitude de mudança nesse teatro da vida, eu queria recordar um grande passo de Santa Teresinha, que é um trecho, um dos mais belos que tem no manuscrito de Santa Teresinha, no manuscrito C, que é do ano da sua morte, de 1897. E aqui ela descreve: eu sempre desejei ser santa, mas eu me via confrontada com os santos, porque eu sentia que havia uma grande diferença entre nós, quase como uma montanha e um grão de areia, quase intransponível de chegar até lá. Mas, ela dizia, ao invés de eu me desencorajar, eu sabia que o bom Deus não inspiraria algo em mim que eu não poderia realizar. Por isso, na minha pequenez, eu posso aspirar à santidade. E isso Santa Teresinha sempre desejou, até mesmo desde a sua primeira comunhão. E é muito interessante, num discurso, né, num escrito dela, ela diz que certa vez falou para o diretor espiritual dela que queria ser uma grande santa, como Teresa d'Ávila. E o diretor espiritual dela, um padre jesuíta, virou para ela e falou assim: olha, Teresinha, se contente em ser uma boa religiosa e se dê por satisfeita nisso. Muitas vezes a gente percebe que a nossa boa vontade não basta, que o nosso desejo apaixonado por Deus também não basta. Nós precisamos de algo a mais e nós nos sentimos realmente, às vezes, um grão de areia diante da montanha de santidade, uma escada realmente muito árdua de subir. E às vezes a gente pode entrar numa crise interior, né? Uma grande tentação nossa é o desencorajar. E a coisa que mais nos impede de sermos santos é o desencorajamento. E é por isso que Santa Teresinha para nós é uma grande ajuda, porque ela nos mostra que a simplicidade e a confiança em Deus podem nos dar a graça de nos abandonarmos nele. E o que nós precisamos é a força e a coragem que Jesus nos dá a cada dia para dizer sim a Ele. E Santa Teresinha vem num momento onde a França tinha raízes muito fortes no jansenismo, aonde esse grupo herético colocava todo o esforço, todo o mérito no próprio homem. E quando a gente se vê incapaz disso, realmente só a confiança e o abandono em Deus pode nos dar esperança de chegarmos à santidade, a realizar aquele projeto que Deus pensou para nós. E Santa Teresinha, sempre na Escritura, ela encontrava a resposta. É muito interessante, Santa Teresinha, ela não tinha todo o Antigo Testamento nas mãos, né? Naquele tempo não é que se tinha escritura assim muito fácil. E Celina, que foi a última das suas irmãs que entrou no Carmelo, ela conseguiu comprar o Antigo Testamento e entrou para o Carmelo com esse Antigo Testamento. E quando ela encontrava um trecho que gostava muito do Antigo Testamento, ela copiava e passava para Santa Teresinha ler também, para meditar. É quase essa comunhão dos santos. E Santa Teresinha então encontrou muitas passagens na Escritura que o ajudou a viver. Certa vez ela encontrou, né, no livro dos Provérbios: se alguém é muito pequeno, vem até mim. E é assim que ela se sentia, como uma pequena, mas que sabe que o Senhor a está chamando aí até Ele. Mas depois também ela leu no profeta Isaías, no capítulo 66, onde, né, Deus diz através do profeta: eu vos consolarei, vos levarei nos meus braços. E essa imagem de me levarei nos braços é uma imagem que depois ela vai ligar a uma experiência que ela teve quando, né, no ano de 87 do século XIX, ela vai com seu pai, mas sua irmã Celina, visitar o Papa Leão XIII. E ali ela se hospeda né, numa pensão que tem um elevador e ela fica brincando de subir e descer com Celina. E quando ela leu esse capítulo 66 do profeta Isaías, ela lembrou: o que vai me fazer me elevar até Deus? São os braços de Cristo. Os braços de Cristo serão o meu elevador, que irão me fazer subir até o céu. E realmente é belíssimo, mas ela diz: mas se eu cresço, Jesus não vai conseguir mais me carregar, né? Eu vou estar muito grande, vai ser algo assim meio desconcertável. Por isso eu preciso me manter pequena, porque me mantendo pequena, Deus vai poder me levantar até o céu.
realmente aqui está, né, nesse grande teatro do mundo, nesse espetáculo. Cada momento a gente vai assumindo máscaras novas, papéis novos, onde tudo passa, tudo muda, muito efêmero, muda cenário, muda tudo. O que nós precisamos? Nos manter naquela pequenez, porque na pequenez Deus nos eleva até o céu. E por fim, né, Santa Teresa escreve nos seus manuscritos: mesmo se eu tivesse cometido todos os pecados possíveis neste mundo, bastaria que eu tivesse um coração arrependido e Deus me buscaria, me colocaria nos seus braços. Bem, irmãos, que nesse teatro do mundo a luz de Deus acenda para a gente ver a beleza do projeto que Ele tem para nós e que a gente não desencoraje, não desanime, mas que tenhamos a certeza de que todos os pequenos têm um lugar perto de Deus. Deus abençoe e ajude a viver essa semana descobrindo qual é o projeto de Deus para você, sem desanimar com a cruz e com a perseguição que virão no meio do caminho. Deus vos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.